Vocês já se perguntaram por que todo ano estamos vendo inundações aqui em Belo Horizonte? Ou então em qualquer outro centro urbano, parece que se tornou anual algo que era para ser raridade, quase nunca acontecer. Hoje nós vamos falar sobre inundações aqui no nosso canal. Olá, meu nome é Baruch Jeremias, aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG, e hoje eu estou aqui para falar, junto do ENCT ET Sustentáveis, a respeito de hidrologia urbana e inundações. Afinal, o que é hidrologia urbana? Basicamente, é o estudo da água em ambiente urbano. Na Idade Média e Antiga, praticamente não havia sistema de drenagem ou de esgotamento sanitário. As cidades eram descritas como pútridas, pois havia dejetos e imundícies acumuladas principalmente nos locais de água parada. A convivência com a inundação e enchentes pode-se dizer que era um pouco mais harmônica, pois não haviam grandes obras como barragens para impedir seus danos. As pessoas tomavam medidas para minimizar os danos ocorridos em suas construções, por conta das inundações. Por exemplo, construir casas com portas e janelas mais elevadas ou elevar toda a construção para além do nível do solo. No século XIX, com a Revolução Industrial e a intensa aglomeração de pessoas nas cidades, os mais pobres foram obrigados a construírem suas casas em locais de riscos, acumulação de imundícies, e a situação piorou drasticamente, resultando em grandes epidemias de cólera e tifo, doenças de veiculação hídrica que se espalharam rapidamente sobre o ambiente urbano. A solução proposta pelos franceses deu origem à expressão tout à l'égout, que significa basicamente tudo aos esgotos, direcionando as águas de chuva, águas fecais com fezes e urina, e as águas cinzas, que são de origem da pia e do banho, para o mesmo meio de condução, os esgotos. Nessa época, a única diretriz era afastar o mais rápido possível para o mais longe possível as águas usadas, pois estas podem causar doenças. Isso reduziu significativamente o índice de doenças de veiculação hídrica, contribuindo para um crescimento populacional de qualidade de vida dentro das cidades. Já no Brasil, assim como na maioria de outros países latino-americanos, a diretriz se modificou. As cidades possuem duas redes de esgotos diferentes, esgotos sanitários e esgotos pluviais, ou melhor, drenagem pluvial. Sobre a rede de coleta de esgotos sanitários, é indicada a conexão de águas que saem dos banheiros, da pia, da cozinha, máquina de lavar, etc. Já sobre a rede de esgotos pluviais, ou de drenagem pluvial, é indicada a conexão de condutos, valetas, calhas e etc., que coletam água de chuva. Normalmente, a rede de esgotamento sanitário deve conduzir as águas poluídas até as estações de tratamento de esgotos, ETs, onde lá são tratados. Enquanto a rede de drenagem pluvial conduz suas águas para canais, córregos, ribeirões ou rios, pois, teoricamente, não está tão poluído ou seu nível de poluição é tão baixo que não precisa de tratamento para garantir a salubridade do município. Porém, sabe-se que mais que 50% da população brasileira não possui tratamento de suas águas sanitárias, de seus esgotos, além de que as primeiras águas de chuva lavam as cidades e calçadas e são muito mais poluídas e sujas do que os esgotos. E esses dois aspectos acarretam na poluição dos corpos d'água e na proliferação de doenças. Além disso, infelizmente, é muito comum haver conexões irregulares, seja de águas sanitárias na rede de drenagem pluvial, resultando na poluição de rios, córregos, lagos, ou a conexão de águas de chuva sobre a rede de coleta de esgotos, dificultando e até mesmo impossibilitando o tratamento adequado dos esgotos, ora que as ETs não foram dimensionadas para receber tamanho e volume de chuva. A ligação de drenagem pluvial sobre as redes de esgotos pode ainda danificar o sistema de tratamento devido aos diversos tipos de detritos que carrega consigo, principalmente a areia, que dificulta e pode até inviabilizar o tratamento. A região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, utiliza para abastecimento público diversos mananciais espalhados em duas principais bacias hidrográficas: a bacia do Rio Paraupeba, com 3 reservatórios artificiais localizados no Rio Manso, Ribeirão Serra Azul e reservatório Vargem das Flores no Rio Betim, e a bacia do Rio das Velhas, com captação sem barramento a fio d'água. Toda a água que Belo Horizonte utiliza e é transformada em efluente sanitário, esgotos, é tratada e lançada sobre o Rio das Velhas, que posteriormente deságua sobre o Rio São Francisco. Milhares de municípios e milhões de pessoas ainda irão depender dessa mesma água, por isso seu tratamento deve ser realizado garantindo a segurança sanitária de todos.
Na época de construção de Belo Horizonte, grandes avenidas sanitárias foram construídas. Essas avenidas são caracterizadas por serem construídas sobre galerias onde passam os córregos ou ribeirões. São exemplos disso em Belo Horizonte a Avenida Bernardo Vasconcelos, Avenida Afonso Pena, Prudente de Moraes, Silviano Brandão, Pedro II e tantas outras. Estas medidas são eficazes até certo ponto, pois atualmente vemos os cursos d'água, que nos causam bem-estar naturalmente em ambiente rural, serem tratados como imundícies em ambiente urbano. Além disso, a intensa impermeabilização de solo devido à urbanização com pouco ou nenhum planejamento, aliado às mudanças climáticas e à aleatoriedade do regime de chuvas, resulta em grandes inundações todos os anos, com danos econômicos e até mortes. Muitas pessoas se perguntam por que as inundações estão cada vez mais recorrentes, praticamente todos os anos, nas grandes capitais brasileiras. Dentre as possibilidades, poderia ser simplesmente erro de projeto, ao serem dimensionados os canais por onde vão ser transportadas as águas pluviais. Entretanto, o seu dimensionamento se baseou na hidrologia e no regime pluviométrico visto nos últimos 30 anos antepassados. Além do mais, que as obras hidráulicas também foram dimensionadas para determinada expectativa de urbanização e de ocupação e uso do solo. Atualmente, com as mudanças climáticas, sejam em nível local, em ilha de calor, ou em nível global de aquecimento, e também do descaso com a população marginalizada da sociedade, que por consequência de sua situação econômica e social ocupa áreas de risco, o regime pluviométrico e a quantidade de água que escoa sobre a superfície muda drasticamente. Estas são algumas das razões que levaram a, atualmente, nós vermos todos os anos inundações periódicas. Para solucionar esse problema, não adianta apenas obras estruturais, como aumentar os canais e construir cada vez maiores galerias subterrâneas para conduzir a água, mas sim a gente reaprender a como lidar com a água em ambiente urbano, seja contribuindo com sua infiltração, seja evitando a ocupação de áreas de risco e áreas de recargas de aquífero, seja, se for ocupar, utilizar asfalto, por exemplo, drenante, que permite a infiltração de água, ou então valas de infiltração. Conhecidas por diversos nomes, as técnicas contemporâneas de drenagem urbana incluem captação de água de chuva de telhados, valas de infiltração, desconexão de áreas impermeáveis da rede de drenagem em conexão a áreas permeáveis, recuperação de fundos de vale e implantação de parques ciliares, etc. Belo Horizonte, por exemplo, apresenta diversos parques ciliares, como o Parque 1º de Maio, o Parque Nossa Senhora da Piedade, Parque Baleares, Parque Municipal Américo René Guianetti, etc. É impossível evitar que haja anos mais chuvosos e anos mais secos, porém suas consequências como inundações e escassez hídricas podem ser reduzidas. Assim como era natural aos nossos antepassados conviver com as inundações e a aleatoriedade do regime pluviométrico, nós também podemos reaprender com eles a como conviver com os danos possíveis de serem causados pelas inundações e secas. O que você achou do vídeo? Comente, compartilhe com os amigos, quem mais tem dúvida a respeito disso. Além do mais, tem um texto no nosso blog falando um pouco mais sobre por que essas inundações ocorrem com uma periodicidade tão grande assim. Até a próxima!